gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Bom dia para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Um abraço, paz, alegria e saúde é o que desejamos. Olha, há 10 anos, as ações com foco na segurança no trânsito são intensificadas no mês de maio. Motoristas, pedestres e demais agentes devem atuar conjuntamente para a prevenção de acidentes. Uma das iniciativas organizadas pelo DETRAN-MG contou com a presença de representantes das polícias civil, polícia militar e rodoviária, guarda municipal, além do DR e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. É muito importante essa agregação de várias instituições para que o nosso trabalho, que é o fim finalístico, que lá que encerra após acontecer o acidente, é onde a gente vai propor para a justiça, né, uma penalidade àquele condutor infrator, mas mais do que o condutor ser penalizado, é a conscientização para que ele não seja contumaz no crime, principalmente de embriaguez ao trânsito. Panfletos educativos, palestras e blitz são algumas das ações realizadas dentro do Maio Amarelo, que tem como objetivo a prevenção aos acidentes por meio da educação no trânsito. Nós estamos aqui no sentido de, unindo as forças de segurança pública do trânsito, chamarmos a atenção dos condutores e pedestres para a importância do Maio Amarelo, que significa atenção ao trânsito. Desde o início desse ano, foram contabilizados mais de 3.600 acidentes com vítimas nas rodovias que cortam o estado. Desse total, 440 foram fatais. Nós tivemos um número muito grande de acidentes no estado. Só na região metropolitana, nós tivemos quase 600 acidentes com vítima. Pedimos às pessoas, compreensão para reduzir o excesso de velocidade, não usarem o telefone celular, atentar a todos os cuidados de trânsito, colocarem as crianças na cadeirinha. Para a psicologia, o comportamento no trânsito está diretamente ligado às nossas relações interpessoais. A maneira como você se comporta no trânsito é a maneira como você se comporta na vida. Se uma pessoa está incapacitada de conviver, com dificuldades de convívio na vida, naturalmente ela vai ter dificuldades no trânsito. A psicóloga destaca ainda que o trânsito não se resume somente aos carros e que, por isso, a responsabilidade da segurança é dever de todos. O trânsito é um sistema que envolve todas as pessoas e todas as coisas. Os carros, o transporte público, o pedestre. Então, a gente está se relacionando no trânsito o tempo todo. O pedestre também, às vezes, causa o acidente. Nós temos ações focadas para o pedestre especificamente, para o ciclista e o motociclista. Procuro não andar em alta velocidade, sempre procuro sinalizar, dar seta. Sempre estar atento assim, pedestre, motoqueiro, sempre estar bem atento e na velocidade da via. Porque não adianta só isso, não adianta só isso, sinalizar o tempo todo, olhar. A conscientização do pedestre em atravessar sempre na faixa, todo mundo seguir as normas e as leis, porque elas existem. É verdade, seguir as leis e as normas de trânsito. Eu acho que nós tínhamos que na escola ter um ensinamento de trânsito. Eu lembro quando eu era menino, nós recebíamos na escola a presença do inspetor Pimentel, que ficou famoso em Belo Horizonte, que levava a legislação de trânsito para gente, menino, estudava a legislação de trânsito, saber como se comportar numa rua, atravessar sempre na faixa, essas coisas todas. Agora, infelizmente, depois que nós ficamos sem o corpo de fiscais de trânsito do DETRAN, que nós tínhamos, do DETRAN, Guarda Civil e etc., aí passou isso para a Polícia Militar, com o batalhão de trânsito da Polícia Militar. No primeiro momento foi maravilhoso, depois sumiu porque a Constituição permitiu que as cidades tivessem suas empresas de tráfego e trânsito. Aqui em Belo Horizonte foi a BH Trans, onde nós tivemos a Metrobel. E, infelizmente, o policiamento de trânsito saiu da rua.
Você quer ver? Tem uma estrada aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, com uma estrada super... Ela é toda... Tem câmeras em quase toda a sua extensão, que é a 381 entre Contagem até São Paulo. Tem câmeras em toda a extensão da rodovia. Pergunta a qualquer pessoa se, pelas câmeras, se alguém identifica aquele motorista que faz falcatrua na estrada, que faz abuso, que faz passagem perigosa e etc. Esses caras nunca são presos, não são pegos pelos serviços da Polícia Rodoviária Federal, né? Só quando tem alguém que faz uma denúncia e tal, e com muito custo isso acontece. Em Belo Horizonte hoje nós não temos policiamento de trânsito na rua, nós não temos. Quando um sinal queima, é um problema sério. Quando temos um problema de chuva, não tem ninguém na rua mais para controlar o tráfego, né? Então, a gente tem que lembrar também que nós, né, os pedestres e que dirigimos também, né, temos que ter muita atenção, temos que ter responsabilidade no trânsito, mas as autoridades também têm que ter autoridade. Não é só agora fazer a promoção, mais segurança no trânsito, etc. Tal, e depois fugir da rua. Nós não temos policiamento de trânsito, infelizmente. Olha aqui, eu tenho falado aqui do Mercado Central de Belo Horizonte. Vocês conhecem o Mercado Central, né? Grande Mercado Central, que é onde os mineiros se encontram. Agora vai fazer uma grande corrida agora do Mercado Central, uma maravilha. E no sábado tem aquela praia dos mineiros, o Mercado Central, né? Uma delícia. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcia, sempre aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor. Pílulas de Lúcia são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Agora conosco o jornalista André Cristino, ele que traz para a gente os destaques do Horizonte Notícia, que começa daqui a pouco, 12h30, né? O que teremos hoje, ô André? Bom dia. Bom dia, Cir. Bom dia a todos ligados na TV Horizonte. Olha só, assim, nós vamos falar da reunião do CONSER, que está acontecendo aqui em Belo Horizonte. É o Conselho Episcopal do Regional Leste 2. Arcebispos, bispos responsáveis pelas dioceses de todo o Regional Leste 2 estão reunidos aqui em Belo Horizonte para discutir os planos pastorais. É a Assembleia Anual do CONSER que está sendo realizada e a gente vai trazer todos os detalhes. A Renanda esteve lá, nossa repórter mais do que especial do jornalismo, foi lá acompanhar como é que foi essa manhã da reunião do CONSER. Nós vamos trazer também uma questão sobre a hemodiálise, né? Os rins são dos órgãos mais importantes do nosso organismo, né? São responsáveis pela filtragem do sangue, eliminação do excesso de água, né? Do nosso corpo para evitar inchaços. E quando eles falham, muitas vezes tem que procurar hemodiálise, a diálise. Nós vamos mostrar alguns cuidados que são importantes para se preservar os rins e mostrar também a história de um padre da Arquidiocese de Belo Horizonte que tem que fazer hemodiálise por conta da perda das funções deste órgão tão importante. Hoje é o último dia, Cir, para enviar a declaração do imposto de renda. É verdade. Cerca de 2 milhões de brasileiros ainda não enviaram esse documento, que é importante, tem que ficar atentos. E nós vamos conversar com o auditor fiscal da Receita Federal para ele dar dicas, né, nesse final de período que resta ainda e falar como que está sendo o mineiro nesse envio de declaração. O mineiro já enviou em grande parte, não. O pessoal que está enviando vai receber dinheiro, vai ter que pagar. Eu, por exemplo, tive que pagar o imposto de renda. Minha esposa recebeu restituição. Então, cada caso é um caso e aí esse auditor vai tirar todas as dúvidas para a gente e ajudar quem deixou para a última hora o envio. Tem até às 11h59 para enviar a declaração de imposto de renda. E a advogada Juliana Bento, ela vai falar para a gente do CPF. É o documento hoje que é utilizado para a identificação dos brasileiros, né? Até a nova identidade tem apenas o número do CPF como registro, mas é importante ter cuidado com este número, porque ele também é usado muito por golpistas. E aí a Juliana vai trazer algumas dicas para proteger o nosso CPF. Os detalhes daqui a pouquinho, a partir do 12h30 no Horizonte Notícia. Falou, André. Um abraço para você. Abraço. Pois é.
É muito importante isso, né, que o André falou aqui, a respeito do CPF. E hoje é muito comum, né? Todo lugar que você vai, pessoal, o seu CPF, né? E as pessoas estão informando o CPF, assim, então o supermercado, digita aí o seu CPF, não é verdade? Ou você vai comprar CPF e compra pelo telefone e dá inclusive o cartão de crédito também, coisa que eu nunca fiz. Eu nunca comprei nada pelo telefone que eu tivesse que dar o meu cartão de crédito. Eu sou um consumidor difícil, né? Eu não entro nessas coisas de comprar pela internet, essas coisas. Eu fujo de tudo isso aqui, porque você não fazendo isso, já entrar na minha conta e já tiraram dinheiro da minha conta, você imagina só, eu não tenho aplicativo de banco, não entro em conta de banco, não faço nada pelo celular, nada pelo computador e tiraram o dinheiro da minha conta. Agora você imagina se eu estivesse, né, expondo a minha conta as coisas aí, né? Então acho que a gente deve guardar muito bem o seu CPF. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina. É um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe, né? Dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Olha, a Organização Mundial da Saúde passou a classificar os adoçantes como perigosos e ineficazes para auxiliar no controle de peso. O alerta, no entanto, não vale para pessoas com quadro de diabetes pré-existente. Maíra se preocupa bastante com a saúde e o corpo. Por isso, desde muito nova, sempre preferiu usar o adoçante em vez de açúcar. A gente tem mania de querer ficar magro, de querer ter um corpo perfeito, né? E em busca aí dessa dieta hipocalórica, eu fazia uso do adoçante em vez do açúcar. O adoçante é uma alternativa escolhida por muitas pessoas para diminuir o uso do açúcar. Mas um documento divulgado pela Organização Mundial da Saúde desaconselhou o uso do produto, classificando como perigoso e ineficaz no controle de peso. No entanto, em algumas situações, como para diabéticos, o uso controlado ainda é recomendado. É um documento que ele desaconselha o uso de adoçantes de forma indiscriminada. Só que o adoçante, ele é um edulcorante que ele substitui o açúcar em certas situações que é importante o uso, no caso do diabético. Né? Então, a gente tem que analisar primeiro um contexto da dieta da pessoa para analisar se ele tem a necessidade ou não. Ao todo, 8 tipos de adoçantes foram desaconselhados pela OMS. Acesulfame de potássio, aspartame, adivantame, ciclamatos, neotame, sacarina, sucralose, estévia e derivados de estévia. A orientação do órgão é para que as pessoas passem a consumir alimentos com açúcares naturais. O que é importante é a gente ter o máximo de contato possível com alimentos naturais. E aí vai a questão do desmame devagar, você educando o seu paladar, ou adoçar, sair de um açúcar e ir para um mel, consumir a fruta na forma natural dela, sem precisar ficar adicionando açúcar ou outro tipo de ingrediente ali. Hoje em dia, Maíra não usa nem o adoçante. Para ela, todos os alimentos e bebidas vão com o sabor natural. Eu comecei a estudar nutrição, né? Eu fui fazer o curso superior de nutrição. E aí eu percebi a importância dos sabores, né? Então, assim, o que é doce ser realmente doce, o que é amargo ser amargo, o que é azedo ser azedo, né? E o que é salgado ser salgado. Uma coisa interessante que todo mundo fala, tem que tomar o café com açúcar, né? Ou com adoçante. Eu aprendi uma coisa, você é diabético? Não. Você não é diabético? Não. Então por que você está tomando adoçante? Para não engordar. Não é por aí. O adoçante é ainda para o diabético, né? Se você não é diabético, você não tem que tomar nada com adoçante, né? E gostar das frutas, do açúcar natural. Você sabia que o café é doce? Você já viu a fruta, o café, quando ele fica todo vermelhinho? Eu, de criança, tinha um senhor perto da minha casa que tinha uns pés de café. Eu ia lá pegar aquele cafezinho bem vermelho e punha na boca. É doce, o café é doce, né? Então, se você fizer um esforço, você vai sentir que quando você toma o café, você vai sentir um pouco do doce da fruta do café, né? Não precisa de hoje você colocar açúcar e nem adoçante,
não é verdade? Então, eu fico me lembrando aqui que antigamente a gente não estava no mercado consumidor, né? Eu antigamente tomava café de manhã cedo, porque era regra tomar o café de manhã cedo, comer um pedaço de pão, um bolo e etc. tal, né? E à tarde. E não tomava mais café durante o dia. Hoje, todo lugar que chegamos, um cafezinho. Você vai tomando café, vai tomando café, vai tomando café, vai tomando café. Então, quer dizer, hoje o consumidor, hoje o consumo de café e de açúcar e de adoçante é muito mais do que antes, né? Então, antes a gente andava muito, né? Grandes caminhadas, ninguém tinha carro. Todo mundo andava longe para pegar um ônibus, ou às vezes nem pegava ônibus. Por exemplo, meu pai trabalhou na Companhia Souza Cruz, no Barro Preto, né? E ele saía de casa, que é ali onde está o Cemitério da Paz, né? Ali perto de onde está o jornal o Diário do Comércio, saía dali todos os dias até a Companhia Souza Cruz a pé. Eu um dia tive a curiosidade de marcar quantos quilômetros? 7 quilômetros. Ele andava 7 quilômetros para ir, 7 quilômetros para voltar. Né? Então, quer dizer, e não tomava tanto café. Não era o costume da gente tomar cafezinho como hoje, você entra numa lanchonete, toma um cafezinho e tal, e etc., como um pão de queijo. Não tinha essas coisas, não é verdade? Então, a gente tinha uma vida mais saudável. A alimentação era mais natural. Infelizmente, né? Olha, o consumidor teve uma boa notícia na hora de comprar gás de cozinha. A redução no preço praticado pela Petrobras está chegando ao botijão. Mas pesquisar é muito importante, pois a variação de preços pode chegar a 80%. Os dados são do site de pesquisa Mercado Mineiro. Hoje, para o consumidor ter uma ideia, um botijão entregue no próprio bairro de 13 quilos pode custar de R$ 99,00 até R$ 158,00, uma diferença de quase 60%. Já quando você busca esse botijão na portaria, você encontra de R$ 88,00 até R$ 158,00, com a diferença de 80%, e esses mesmos botijões, nos últimos 20 dias, caíram em torno de 6,70%. O preço médio, que no dia 5 de maio era R$ 109,00 de um botijão de 13 quilos, passou para R$ 101,77. É uma queda de R$ 7,31 ou 6,70%, uma queda considerável, mas a gente sabe que o consumidor tem que fazer a parte dele, porque essa queda pode ser ainda maior desde que nós estimulamos essa concorrência entre os estabelecimentos, e a gente faz isso pesquisando o preço. Outro caso também bem interessante é o próprio cilindro de 45 quilos, muito utilizado em padarias, restaurantes, condomínios. As variações também são bem significativas. Nós encontramos de R$ 390,00 até R$ 625,00, uma diferença de 60%. Essa diferença aí é muito considerável, se tratando de principalmente comércio, indústria, condomínios, então a gente tem que ficar de olho. O preço médio também caiu. O preço médio, que era R$ 465,00, passou para R$ 446,00 do cilindro de 45 quilos. Isso dá uma queda de 4,10% em 20 dias ou R$ 19,06. Mas o consumidor ainda tem que fazer a parte dele. Pois é, a pesquisa completa está disponível no site mercadomineiro.com.br. Aliás, falando em gás, né? Agora a Petrobras está anunciando um pequeno aumento no preço da gasolina, né? Do óleo diesel, etc. E tem muita gente que ainda não experimentou, né? A baixa que teve há pouco tempo anunciada pela Petrobras e agora já vai aumentar. Aí o consumidor diz o seguinte: quando é para baixar, custa chegar no posto de gasolina, porque aí o frentista, o dono do posto de gasolina, só vai vender a gasolina depois que chegar com preço mais baixo, porque a gasolina que ele tem ainda é do preço antigo. Então ele vai esperar chegar a gasolina com preço mais baixo, de centavos mais baixos, para poder vender, né? Agora, quando tem um aumento, né? O dono do posto de gasolina quer ganhar com aumento. Se ele tem estoque, ele já coloca lá, já está autorizado a colocar o aumento, né, da gasolina, então ele ganha no estoque que ele tem, né? Infelizmente é assim que está funcionando o mercado, né? E nós vamos experimentar mais alguns centavos a mais no preço da gasolina, que foi anunciado que teríamos uma baixa aí há pouco tempo atrás. Mas enquanto nós tivermos essa variação de mercado, né? Dólar subindo, dólar descendo, e problema lá com a OPEP, e não sei o que, guerra, essas coisas todas, a gente não vai ter uma estabilização econômica, né? Para o preço
do petróleo no mundo inteiro, né? Graças a Deus que aqui no Brasil nós estamos encontrando outras fontes, né? E nós temos uma fonte renovável que é o álcool, né? Que infelizmente fizemos o pró-álcool, mas que infelizmente não foi aquilo que nós esperávamos. Não. O álcool nós podíamos ter, por exemplo, aqui a região metropolitana de Belo Horizonte. Quantos espaços vazios nós temos aqui que podia ter aqui plantação de cana, né? Não só resolveu o problema de açúcar, como também de álcool, não é verdade? E nós não temos aqui na região metropolitana uma usina de açúcar e de álcool. Podia ter, né? Com os vazios aqui, todo mundo vendendo um caminhão, 2 caminhões de cana por ano, ora, seria uma maravilha. Nós teríamos uma produção de álcool aqui, né, para a gente. E hoje você poderia ter uma produção de álcool na fazenda para tocar os motores da própria fazenda, não é verdade? Né? Um trator movido a álcool, por que não? Né? Mas, infelizmente, nós não temos isso, né? Porque a Petrobras tomou conta de tudo. Então, o álcool que é produzido em algum lugar tem que vir na Petrobras para depois sair da Petrobras outra vez e voltar pela mesma cidade produtora. Então, por isso a gente fica, né? E nós tínhamos aqui locais maravilhosos aqui em Minas Gerais, no norte de Minas. Eu lembro que eu viajava de avião, antes de chegar em Montes Claros, você andava em cima de uma plantação de cana, tudo isso acabou, né? Então, a gente tinha que voltar outra vez a plantar cana, ser estimulado a plantar cana, né? Preencher os vazios que temos em Minas Gerais, principalmente em Minas Gerais, na parte norte e nordeste do estado, e a gente podia ter novamente, né, aquela cana que não tem muito problema. Você plantou a cana, é só esperar ela crescer e depois virar uma fruta gostosa que todo mundo gosta, não é verdade? Né? É isso aí. Gente, amanhã tem mais aqui na TV Horizonte. Um abraço para vocês e até lá, se Deus quiser.